Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente. Livro de Hebreus. Hoje nós vamos fazer um panorama geral do que nós estudamos durante todo este período. E eu estou muito feliz de ter você aqui. Quero que você aperte seu dedo aí no like, no gostei, para você compartilhar com outras pessoas. Através desse movimento simples, você está dizendo para outras pessoas, assistam esse vídeo, porque isso vale a pena, porque é a palavra de Deus. É um jeito de evangelizar. Essa aqui, você sabe, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara, Praça Seca 32, Rio de Janeiro. Estamos no Rio de Janeiro. Você não vai com cara, não tem um cara de carioca flamenguista? Claro que eu tenho. Então, é muito bom estar aqui com você e eu quero orar, pedindo para que Deus nos oriente, me ajude aqui a ser o mais claro possível na exposição disso que nós estudamos durante todo este período, enquanto estamos com o livro de Hebreus diante de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado porque a gente tem acesso à Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra continua rasgando os nossos corações, nossas almas e mexendo com nossas estruturas para que a gente afine a nossa vida com a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez. Eu peço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos pensar no livro de Hebreus. Você já sabe, eu vou escrever aqui, ó. Hebreus vai falar basicamente isso aqui, ó. Cristo é mais. Eu estou fazendo um sinal de mais aqui, ó. Cristo é mais. Você vai perceber que Cristo é mais do que muita coisa que a gente vai olhar ao longo dessa nossa caminhada. Primeira coisa que o autor vai dizer, então, é que Cristo é mais. A segunda coisa que o autor vai dizer, deixa eu abrir isso aqui de lado, ele vai dizer, continue fiel. Se a gente fosse resumir o livro, a gente ia falar exatamente isso. Cristo é mais e continue fiel. Bem, Cristo é mais, por que o autor quer dizer que Cristo é mais? Ele deve ter um motivo. Desculpem. O motivo é o nome do livro. Eu vou colocar aqui de novo, Hebreus. Você já parou para pensar que o livro é Hebreus, não judeus, não israelitas? Porque o livro de Hebreus tem a ver com o nosso pai da fé, Abraão. Abraão, nosso pai da fé, vai receber uma palavra. Palavra de Deus ele vai receber. Vamos lá. Vou botar o cabelo do Abraão assim. Abraão vai receber uma palavra de Deus. A palavra de Deus é: sai. E Abraão, a palavra de Abraão para Deus é: vou. Ele obedece. Abraão obedece a Deus, sai da sua terra, vai para a terra que Deus vai lhe mostrar. E Abraão constitui e cria, através da sua vida de devoção, isso aqui é a estrela de Davi, a família da fé. O povo de Deus é criado por meio desta palavra de fé. Aqui a gente tem fé. A fé que Abraão teve nesta palavra de Deus. Sai, e a fé se transforma em realidade quando ele diz: ok, eu vou. Então, dali nasce o povo.
esse povo depois vai se transformar em escravo no Egito. E quando esse povo está escravo do Egito, ele vai conseguir a libertação do Egito. Ele vai conseguir a libertação do Egito e vai receber nesta caminhada as tábuas da lei. Aqui é o Sinai. Ele vai peregrinar e vai receber as tábuas da lei e vai andar pelo Sinai, depois de receber as tábuas da lei, até chegar à terra da promessa, terra de leite e mel, a terra da promessa, a Canaã, aqui é a terra da promessa. No meio desse caminho aqui, ele vai receber, eles vão construir a presença de Deus no meio deles. Eles vão construir o tabernáculo. O tabernáculo do Senhor será construído neste intervalo aqui. O tabernáculo, que é a conexão entre Deus e o povo. Então você entendeu que isso aqui é uma construção e o nome de Hebreus é o nome aqui de trás, da época de Abraão, do caminhante. E ele vai fazer conexões o tempo todo ao longo do livro desse povo que é escolhido, de um Abraão que teve fé e dependeu de Deus, desse povo que é escolhido, que depende de Deus e descobre por meio do Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, as tábuas da lei, as recomendações de Deus, de como eles devem se comportar, e um Deus que constitui essa nação, é o Deus que anda no meio dessa nação e vai fazer o quê com essa nação? Um Deus santo vai se relacionar com esse povo através dos sacrifícios. Então, vou colocar aqui sacrifícios. Ok, ele vai fazer isso. E esse povo que Deus prometeu aqui para Abraão, ele vai falar, continue fiel. Esse povo que Deus prometeu para Abraão, ele vai se cumprir completa e totalmente na pessoa de Jesus Cristo. Que Jesus vem, que Jesus morre, mas que não fica morto, ele ressuscita dos mortos. E ele é agora o sacrifício. Jesus é o sacrifício. Ele é o homem da lei. Ele é mais então do que o sacrifício. Cristo é mais do que Abraão. Cristo é mais do que qualquer homem do povo. Cristo é mais do que qualquer tipo de lei. Cristo é mais do que qualquer representação da presença de Deus. Ele é a própria presença de Deus conosco. Cristo é mais do que qualquer sacrifício e Cristo é mais do que qualquer descanso, qualquer terra que emana leite e mel. Por que ele faz questão de dizer isso? Porque as pessoas estavam deixando Cristo de lado para voltar para o judaísmo. Então, grosso modo, esse aqui é o resumo do livro de Hebreus, mas o livro se divide em algumas partes. Essas partes agora é que nós vamos ver juntos. No capítulo 1, vamos lá. 1, 2, 3, 4 partes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 partes. No capítulo 1, você vai ver aqui no capítulo 1, muito interessante, no capítulo 1 ele vai dizer que Cristo é a expressão máxima da glória de Deus. Se você quer conhecer a glória de Deus, você precisa conhecer Jesus. Jesus é a máxima expressão da glória de Deus, não apenas do poder de Deus, mas é do poder de Deus revelado através do amor. Através desse amor que morre e que atravessa a morte para o outro lado, que morre e que ressuscita. Depois você tem nos capítulos 2 e 3,
Deixa eu tirar minha cola aqui, né? Então, você já entendeu aqui que Cristo é mais. No capítulos 2 e 3, você vai perceber que Cristo é mais do que a palavra, mais do que a lei que o representava. Jesus é mais do que os anjos. Olha que coisa interessante. A arca de Deus tinha anjos. Anjos de um lado, anjos do outro. E a arca que representava a presença de Deus tinha os anjos do lado, cada um de ouro, propiciatório. Mas você vai ver que Cristo é mais do que representação, porque ele é o próprio Deus. Que Cristo é mais do que a arca, porque ele é a própria graça de Deus no meio de povo. Capítulos 2 e 3. Depois você tem os capítulo final do 3 e o 4, você vai ter outra dimensão diferente, que é muito interessante isso aqui, né? Que ele vai dizer que Cristo... isso é legal para a gente pensar. Cristo... E você sabe o valor que tinha Moisés para aquela galera, né? Moisés era o cara para aquela galera ali lá, né? Mas ele vai dizer que Cristo é mais do que Moisés. Aí você vai falar, por que Cristo é mais do que Moisés? Que comparação ele faz de Cristo com Moisés? E a comparação de Cristo com Moisés é simples. Moisés foi fiel em tudo que ele devia fazer. Fez tudo que ele devia fazer, da forma como ele devia fazer, ele entregou as leis. Vou botar a coisa da cruz aqui. Você vai ver que Cristo é mais do que Moisés. Que desenhozinho sem vergonha. Mas você entendeu, né? Cristo é mais do que Moisés. É só para você entender mesmo. Cristo é mais do que Moisés, porque Moisés foi fiel em tudo. Mas Cristo foi fiel a ponto de morrer. Morrer por nós. Eu acho isso sensacional. Depois você vai ter, nos capítulos 5 a 7, a grande metáfora que existe nesse livro. Não esqueça aqui, ó. Você precisa continuar fiel. É muito legal isso, né? Quando você começa a pensar na Bíblia desse jeito, ela toma uma dimensão muito melhor, muito mais fácil da gente entender, né? Eu preciso continuar fiel. Por que eu preciso continuar fiel? Porque Cristo é mais. Eu preciso continuar fiel porque Cristo é mais do que qualquer representação que façam dele. Ele é o esplendor da glória de Deus. Eu preciso continuar fiel porque Cristo é mais do que qualquer letra da lei. Ele é a própria lei encarnada, ele é a palavra encarnada. Cristo é mais, e eu preciso continuar fiel porque Cristo é mais do que Moisés. Se eu acho Moisés o cara, o que eu vou falar de Cristo? Cristo é mais do que Moisés. E aí, a genialidade do autor é falar que Jesus é mais do que... Gente, eu acho isso aqui de uma beleza inenarrável. Eu vou falar para você, incontável a beleza. Deixa eu ver se eu consigo representar aqui. Vai ficar feinho mesmo, mas você vai entender. Tenho certeza que você vai entender. Ele vai falar de uma figura que é muito mais importante que qualquer sacerdote. Você sabe que o sacerdote tinha que ser aqui da tribo de Levi, mas ele usa a figura de Melquisedeque. Ele tira essa figura do livro de Gênesis, que esse Melquisedeque, vou botar ele narigudo aqui, esse Melquisedeque recebeu... E agora eu vou fazer o cabelo do Abraão aqui. Ele recebeu o grande Abraão depois de voltar de uma guerra. E Abraão deu para ele os despojos de tudo que tinha da guerra que ele venceu. Ele deu para Melquisedeque. Abraão entregou para Melquisedeque o despojo de tudo que tinha. O que o autor vai dizer? Que esse Melquisedeque aqui é a figura do Cristo. Gente, isso aqui é genial. Nem Paulo teve uma genialidade como essa daqui.
ele é a própria figura do Cristo, não o Abraão, mas o Melquisedeque. Porque o que ele estava dizendo com isso? Bem, se Cristo é mais do que a lei, se Cristo é mais porque entregou tudo, aqui ele vai dizer que Cristo é o próprio sacrifício, que Cristo é o próprio sacrifício. Então eu preciso continuar fiel porque Cristo é mais do que eu poderia imaginar. Agora acompanhe comigo aqui, deixa eu tirar minha cola aqui. Aqui você vai ver algumas coisas muito interessantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Bem, a primeira coisa que você vai ver é que Cristo é o Messias. Depois você vai ver, Cristo é a palavra. Depois você vai ver que Cristo é a esperança. Depois você vai ver que Cristo é o sacrifício. É o sacrifício e o sacerdote. Que Cristo é o sacrifício e o sacerdote. Ok, vamos lá. Vamos relembrar aqui. A fé de Abraão diz para ele, sai, e ele diz, ok, eu vou. Ele, então, por causa dessa fé, ele monta o povo de Deus. O povo de Deus vai estar aqui. O povo. Bem, aí esse povo vai caminhando e vai descobrir as leis de Deus no Sinai, no Monte Sinai. Ali ele também vai aprender a fazer os sacrifícios, como diz o livro de Levítico. Aqui ele vai ver que esse povo vai atrás de uma terra que mana leite e mel. E o sacrifício maior é Cristo aqui na cruz. Agora, Cristo é o Messias. Cristo é o Messias prometido. Cristo é a própria palavra encarnada. Cristo é a esperança de fazermos exatamente o que ele fez e melhor do que o que Moisés executou. E Cristo é o sacerdote perfeito como Melquisedeque. Melquisedeque, tá vendo? Até esqueci de colocar o mel aqui. Melquisedeque, que é o sacerdote lá de Gênesis. Aqui ele está dizendo que Cristo é o sacrifício, ele é o sacrifício e o sacerdote. Cristo é o sacrifício e o sacerdote. Você está entendendo o que ele está falando? Ele está falando que em Cristo a gente tem toda a conexão entre uma coisa e outra. Porque a gente não pode abandonar Cristo. Porque ele é o Messias prometido. Por que a gente não pode abandonar Cristo? Porque ele tem a palavra. Palavra de vida, palavra de orientação, palavra de sustento para a gente está em Cristo. Por que a gente não pode abandonar Cristo? Porque ele é a esperança. Porque ele cumpriu nele mesmo todas as promessas feitas por Deus. E por que a gente não pode abandonar Cristo? Porque ele é nosso intercessor. Ele é quem está entre nós aqui e Deus. Cristo está aqui no meio. É Cristo o grande motivo da nossa canção, da nossa vida, da nossa devoção. Eu queria que você pensasse com muita clareza com relação a isso. Mas o livro não acaba no capítulo 7, né? Que bagunça que eu fiz aqui, mas eu espero que você esteja entendendo. Dos capítulos 8 a 10, capítulos 8 a 10, você vai ver, aqui eu já coloquei sacrifício aqui, mas você vai entender melhor aqui dos capítulos 8 a 10, porque ele vai falar que Cristo é o sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Ele é o sacrifício perfeito. Por que ele é o sacrifício perfeito? Porque na balança a gente só coloca
A balança só está equilibrada se os valores aqui forem equilibrados. Então, se eu colocar uma ovelha aqui e colocar um ser humano aqui, é óbvio que essa balança vai pender mais para cá, porque o ser humano vale mais do que uma ovelha. Você entendeu isso, né? O ser humano vale mais do que uma ovelha. Como é que essa balança ficaria equilibrada? Se um ser humano morresse por outro ser humano. E o que Cristo era, senão homem-Deus? Então, Cristo veio e ele é o sacrifício perfeito. Sacrifício. Por isso, é o sacrifício feito de uma vez só, de uma vez por todas. O sacrifício de Jesus é único e insubstituível. É único e insubstituível o sacrifício de Jesus. Tem mais alguma coisa aqui? Claro que tem. Deixa eu fazer essa divisão aqui, essa divisão aqui, essa divisão aqui, essa divisão aqui. Então, vocês têm de 8 a 10. Agora você tem os capítulos 11 a 13. O que trata os capítulos 11 a 13? Exemplos de fé. Exemplos de fé. Fé de Abraão. Estão lembrados que Abraão começou aqui com fé? E olha como termina o livro. De novo, termina com fé. Então, se Abraão obedeceu, e porque obedeceu a fé que tinha, seguiu a Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Então, ele vai dar vários exemplos de pessoas que tiveram a vida dedicadas a Deus, que usaram da fé em Cristo Jesus para vencerem suas batalhas. E ele vai fazer uma galeria de heróis da fé. E ele termina o livro de uma forma extraordinária, que eu quero compartilhar com você aqui. Esses rabiscos rápidos, né? Só para você entender. Porque é aquela coisa, né? Eu tenho essa mania. Você lembra da tua época da escola? O pessoal falava assim: você entendeu o que é que eu desenho? As pessoas nem falam o que querem que eu desenhe. Eu desenho para tentar me fazer entender. Então, aqui, essas corridas, né? O cara chega da corrida. O que a fé vai fazer comigo, vai fazer com você, e me emociona falar disso. A fé nos impulsiona a continuarmos correndo. A fé vai nos dar força para continuarmos nessa corrida. A gente precisa olhar, por causa da nossa fé, a gente olha para... Cuidado com Libras aqui, né? Mas eu vou dar um jeito aqui. Nem que Libras fique por cima, você já entendeu. A fé é que nos impulsiona a corrermos em direção a Jesus. O livro de Hebreus é isso daqui. É um passeio e um estímulo para eu descobrir que Cristo é mais. É um passeio e um estímulo, uma força para eu continuar fiel. Por isso ele usa os exemplos dos heróis da fé e estimula a quem lê o livro a continuar correndo, como quem está atravessando o estádio, para perceber que precisa continuar perseverando nisso. Eu queria muito que você, junto comigo, pensasse nisso daqui. Cristo é o Messias. Cristo é a palavra. Em Cristo está a esperança. Cristo é o sacerdote perfeito, que não era da tribo de Levi. Cristo é o sacrifício perfeito. Cristo é mais do que qualquer sacrifício. Ele é o sacrifício perfeito porque, por meio de Cristo, a gente atravessou a morte lá do outro lado.
Você lembra de uma história que teve de uma mina, foi um grupo, acho que eram jogadores, ficaram presos numa mina e a água encheu demais lá aquele lugar? E como é que eles saíram daquilo, você lembra? Tinha os mergulhadores, entraram lá e foram tirando um menino por vez. Eles tinham que ficar agarrados nos mergulhadores para chegarem do outro lado e conseguirem, ele e o professor deles também. A experiência que eles tiveram é a experiência que nós podemos ter com Jesus. Jesus atravessou lá para o outro lado, nos ensinou o caminho para botarmos a língua assim para a morte. Morte, você se deu mal porque eu estou colado em Jesus, eu vou chegar lá do outro lado, eu vou atravessar até o outro lado. Então a gente não precisa ter medo. E o grande medo que a gente tem é da morte. Mas onde está a morte? A força dela, onde está a força da morte? Senão no poder de Jesus que rasgou a morte no meio, atravessou por meio dela. É essa fé que o autor de Hebreus está querendo que a gente exercite. Queria que os primeiros exercitassem, mas a gente faz a transposição para os nossos dias e eu não sei as dificuldades que você tem. Mas lendo a carta aos Hebreus, eu fico olhando aqueles grandes heróis. Noé, Enoque, Abraão, que ele fala, de Davi, de Sansão, de Jefté, de Débora, de Baraque. Gente que determinada, que obedeceu pela fé. Gente que sofreu, mas gente que venceu. E a minha vontade é dizer para você, vamos continuar? É chamar você ao mesmo desafio. Vamos continuar? Vamos continuar estudando a palavra de Deus? Vamos continuar temendo e dependendo de Deus em todas as circunstâncias? Não importa qual circunstância seja. O Senhor estará conosco todos os dias, até quando chegar ao fim. E quando chegar ao fim, é só o começo de uma vida completa na presença dele. Muito obrigado, porque você caminhou comigo todas essas lições. E eu quero dar para você um presente. É de verdade, um presente. Durante todo esse período que nós estudamos o livro de Hebreus, a cada dia, na minha página no Facebook, eu fui fazendo uma reflexão. Então, você tem 5 reflexões pelo capítulo 1, 5 pelo capítulo 2, todos os 13 capítulos, 5 reflexões. De segunda a sábado, eu fazia essa reflexão. Reuni todas elas, transformei nesse PDF que está aqui, e aí você pode acessar isso. Acesse e ganhe. Isso aí, custo zero para você e uma bênção que foi para mim. Eu quero compartilhar com você reflexões todas baseadas nesta carta aos Hebreus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana muito próspera, afinado com a vontade de Deus. E não tenha dúvida que Ele vai atravessar com você, ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos, porque o Senhor vai conosco, mesmo no vale, mesmo na dificuldade. Deus te abençoe.